Olá, Dani Barros aqui, coach especialista em compulsão. Nós vamos falar um pouco sobre a dificuldade que a família enfrenta com o familiar adicto em casa, quando já está descontrolado, muitas vezes violento, ou muito revoltado, brigando, agressivo nas palavras, enfim. E esse conflito todo gira em torno do seguinte dilema: pedimos para se internar ou tentamos fazer algum tipo de intervenção para salvá-lo de si mesmo? Isso é uma decisão muito difícil, dolorida, angustiante, quase enlouquecedora para nós familiares. Essa decisão acaba gerando um conflito interno no coração da família. E é nessa hora que nós, familiares codependentes, podemos sentir na pele o que é ter um adicto dentro de casa. Isso é uma das dores que caracteriza ser codependente de adicto. É sofrer a dor de amar alguém que sofre sem conseguir tirá-lo da dor. E nesse caso, quando se trata de internação, muitas vezes você como família não toma atitude por medo de piorar a situação, não é assim? Do filho, ou se for cônjuge por causa dessa atitude da família, ficar revoltado e migrar para as drogas mais pesadas, ou até vir a odiar a mãe, o pai, o cônjuge e acabar escolhendo ir morar na rua. E isso, para um coraçãozinho de mãe, dos pais ou dos cônjuges, é a morte, eu sei. Então a família até começa a pensar na possibilidade de internação, mas se for involuntariamente, que a melhor coisa a se fazer antes é conversar para não piorar tudo de uma vez. E assim como família, nós nos tornamos refém do adicto, ficamos acuados, nos tornamos reféns emocionais. Por isso é necessário entender a condição que ele está da doença e do nível de manipulação que ele está usando. A família também precisa perceber que a pessoa está doente, sem condições de tomar decisões coerentes ou de ponderar que precisa de ajuda. Por isso não tem jeito, vai se revoltar mesmo, mas precisa de internação. E o medo, ele nos paralisa. E como família ficamos neutralizados pelo amor. A mãe é dominada, a esposa é dominada, porque o adicto aprende a manipular e a usar as palavras certas. Por isso que é necessário que a família se conscientize que também nós estamos adoecidos e não dá para escolher. Temos que nos preparar para essa dor, porque é o caminho. Que essa é uma das dores que a doença nos traz, que por causa do excesso do amor, pelo filho do ventre, pelo filho antes da droga, a família não consegue tomar a decisão de internar, mas é preciso. E isso são atitudes dolorosas do familiar de adicto. Isso é ser codependente, isso é ter um adicto na família. Mas infelizmente ele está ditando as regras através de manipulação. Nós como família ficamos encurralados pelo amor, neutralizados pelo medo, e por isso nós não conseguimos enxergar que é a doença neles que está ameaçando que vai se matar. É a doença neles que diz que vai nos odiar. É a doença neles que faz ele dizer que vai sumir no mundo. Então, a família deve se conscientizar disso e dominar o amor, proteger o coração e por esse amor entrar com a intervenção, voluntária e até involuntária, mas com os profissionais certos. Porque a internação salva vidas, mesmo quando eles não querem. É um remédio amargo que tanto a família como o adicto vai ter que tomar. Por isso é uma doença que atinge a todos nós. Eles estão adoecidos nas suas necessidades, nas suas buscas e na percepção do que é melhor para si, e nós adoecidos porque amamos demais o filho ou os pais adictos ou alcoólicos, ou amamos o cônjuge, e nosso coração nos engana dizendo que quem ama não pode fazer o mal, e o coração sente que o mal é internar, mas internar é intervir, é a salvação. E isso é necessário porque o corpo precisa de desintoxicação da droga. A mente precisa desse alívio para poder então perceber que precisa de ajuda. E mesmo após a internação do adicto por um período, ainda corre uma jornada de compreensão sobre si mesmo, sobre por que usa drogas e sobre o vazio que ele tenta preencher com a droga. São muitos os tipos de conflitos internos, emocionais, que faz a família brigar entre si, que faz o adicto não ouvir mais o pai ou os irmãos, ou aquele que se posiciona mais firme, porque a esses ele não consegue manipular e não quer ouvir verdades. Então, muitas vezes, por causa da necessidade da droga, ele usa o amor da mãe contra ela mesma. É triste, mas isso é a doença em ação através da manipulação emocional.
Por isso, o casal de pais que tem filhos adictos devem falar a mesma língua, nunca brigar ou desautorizar o outro na frente dele, porque isso é uma munição para ele usar contra os dois. Também é um comportamento da adicção. Faz parte da manipulação pegar esses pontos fracos da família. Então, é necessário preparar o coração para esse passo dolorido, mas que pode salvar a vida do seu familiar. Muitas vezes nós, como familiar, cônjuge, filhos ou pais, nós queremos sempre amenizar o impacto de uma intervenção, porque nós não queremos nos sentir culpados. Mas essa hora é a hora de pensar com a razão. Não dá para deixar a emoção falar mais alto. É hora de amar com a razão para colher os frutos depois. Você precisa entender que esse realmente é o caminho, já que a doença busca droga para sobreviver. O adicto pensa que vai morrer sem a droga. Ela é a razão dele viver e por isso que ele se levanta contra qualquer um que tenta impedir. Ele não sente que caminha para a morte quando está na fissura ou quando está na ativa. Por isso que a única chance dele é uma família posicionada e unida, firme na posição de arrancá-lo dessa falsa ilusão. Através do quê? De uma intervenção, às vezes até involuntária. Então acordem. Cada vez menos, temos menos tempo. É tempo de agir e não perder mais nenhum segundo do tempo que resta. Então, lute contra as armadilhas da mente, contra o medo, contra a culpa, contra a cegueira emocional e posicione-se nessa decisão a favor deles e a seu favor. A gente se vê por aqui.